Fala galera, no vídeo de hoje veremos a primeira temporada de Ore no Kanojo. Então se gostarem e quiserem que eu traga outros animes, curtam o vídeo e comentem muito aqui embaixo. A história inicia com o sonho de Kido, o nosso protagonista, onde ele é um caçador de dragões. Ao acordar ele encontra Chiwa, que o faz levá-la até o mercado. No local ela disse que Kido mudou, pois mesmo estando em primeiro lugar na escola, continuava estudando sem parar. E em casa ele cozinhou para ela e a garota comentou que Kido poderia entrar em uma faculdade privada de medicina. Porém, o protagonista disse que seria caro demais. Mudando de assunto, ela comentou sobre uma garota chamada Natsukawa. A garota da turma dele é como se fosse uma princesa de tão bonita. Ela é muito popular, porém ao contrário dos outros garotos da escola, o protagonista não está interessado. Mais tarde descobrimos os lemas do protagonista, onde diz que estudar vem em primeiro lugar e que o amor era desnecessário. No dia seguinte ele viu que Saeko estava em casa, então deixou o café da manhã preparado para ela. Ele foi para a escola junto de Chiwa, a qual ficou irritada com a indiferença de Kido. E então disse que não falará mais com ele quando se tornar popular. Na sala de aula ele conversou com Kaoru sobre os adolescentes serem viciados no amor. E descobrimos que os pais do protagonista o abandonaram. Mais tarde estava na hora deles mudarem seus lugares, e Natsukawa foi colocada ao lado dele. E em casa ele cozinhou mais uma vez para Chiwa e contou que ele ficou ao lado de Natsukawa na troca de lugares. No dia seguinte, por ter ficado ao lado de uma garota tão popular, seus colegas começaram a sentir muita inveja dele. Porém, Kido não se importa muito com isso, pois a única coisa que queria era estudar. Basicamente, ele se esforça tanto para entrar em uma universidade pública de medicina, como uma forma de presentear Saeko, que cuidou dele por todo esse tempo após seus pais idiotas terem o abandonado. Ele associa o seu abandono com seus pais estarem apaixonados e terem ido embora para viver o amor deles com outras pessoas. Por causa disso, Kido odeia o amor. Nos dias que se seguiram ele continuou focado, porém percebeu que Natsukawa estava olhando demais para ele. Até que certo dia ela perguntou se ele gostaria de voltar para casa com ela. Suspeitando de algo, Kido perguntou onde ela queria chegar com isso, porém ela respondeu que quer ir para casa junto com ele por gostar do garoto. A turma toda ficou em choque e eles saíram juntos. Porém no caminho, Kido perguntou o motivo dela estar mentindo daquele jeito. Ela confirmou que sua confissão foi uma mentira, e contou para ele que desde que foi transferida para aquela escola, recebeu 58 confissões em apenas 2 meses. Natsukawa está cansada disso, e enquanto ela falava, Kido percebeu que a garota odiava o amor tanto quanto ele. Ela quer um namoro de mentira com ele para parar de ser incomodada, e decidiu isso por pensar que o garoto era igual a ela. Kido negou a oferta, porém Natsukawa tinha uma carta na manga. Ela estava com um diário antigo do protagonista, e conseguiu o caderno graças a um erro de Kido. Dessa forma, ameaçando colocar tudo aquilo na internet, Natsukawa perguntou mais uma vez se ele aceitaria namorar com ela, obrigando ele a aceitar. Entretanto, enquanto voltavam para casa abraçados, Chiwa apareceu. A amiga de infância dele não pretende deixar aquilo assim, e então as duas começaram a discutir. Quando os dois partiram, ela se sentiu traída, e mais tarde, como são vizinhos, ela conversou com Kido e disse que encontraria um namorado. Na escola, Kaoru comentou com seu amigo que ficou surpreso ao descobrir que o protagonista estava namorando. Todos na escola estavam comentando sobre isso, e Kaoru comentou que Chiwa estava fazendo coisas ainda mais estranhas do que de costume. Pensando nisso, ele tentou falar com Natsukawa para explicar a situação para Chiwa, porém ela negou. No entanto, sabendo que tudo o que Chiwa quer é ser popular, a garota teve uma ideia. E então no dia seguinte teve uma conversa com ela. Natsukawa disse que não nasceu popular, e que conseguiu ser tão famosa graças àquele caderno, que estava cheio de lembranças deixadas pelo primeiro amor dela. Ela disse que aquela é a sala do seu clube e convenceu Chiwa a entrar nele. A sós com Kido, ele disse que não era tão fácil criar um clube, porém ela já tinha tudo planejado, e disse que aquele será o clube para recriar jovens donzelas. Em outro dia, Natsukawa disse que elas precisavam de um alvo. Em resumo, um garoto para ela namorar. Chiwa pensou em Sakagami, um garoto do 3º ano, que é muito popular e um dos melhores jogadores do time de basquete. Para fazer isso dar certo, Natsukawa começou a ler o diário do protagonista, o que o deixou com muita vergonha. Seguindo o exemplo do diário, ela deu um case de guitarra para Chiwa fingir saber tocar. Porém, a garota não conhecia nenhuma banda ou artista ocidental. Assim, Natsukawa disse para ela apenas usar um dos nomes que aparecem na 4ª parte de Jojo. Contudo, Chiwa também não conhece o anime, e então a garota a obrigou a ler o mangá.
E em outro dia, ela pôs seu plano em ação, em busca de impressionar o irmão mais novo de Sakagami, que está na sala do protagonista. Ela estava tendo problemas, mas quando as coisas pareciam que dariam certo, ela estragou tudo balançando a Casey sem parar. No clube, mesmo tendo passado vergonha, Chiwa estava muito tranquila e quis saber como Natsukawa começou a gostar de Kido. No entanto, a garota mentiu, dizendo que foi quando ele olhou a roupa íntima dela, e que quando isso acontece, a donzela não tem escolha a não ser oferecer a si mesma. Ouvindo isso, Chiwa bateu no protagonista, e mesmo Natsukawa tentando a convencer a fazer o mesmo, ela não quis ir tão longe. Quando ficaram sozinhos, Natsukawa quis saber o motivo do protagonista sempre andar com Chiwa, o qual só respondeu por serem amigos de infância. Ela também não entendia como a garota estava tranquila depois de passar tanta vergonha. E Kido explicou que Chiwa não desistirá até conseguir o seu objetivo. Ele contou que ela deveria ter sido uma estrela no Kendo, porém por causa de um acidente teve suas costas severamente danificadas. E depois de muitas cirurgias e terapia de reabilitação, ela começou a agir como se isso não afetasse sua vida cotidiana, mesmo que não pudesse mais praticar nenhum esporte. Como ela perdeu seu primeiro objetivo, não pretende perder outro que conseguiu depois de tanto sofrimento. Em outro dia, Natsukawa começou a falar coisas sem sentido, apenas para citar o diário mais uma vez. O diário comentava sobre vidas passadas, onde o protagonista dizia ser um herói lendário. Assim, elas também começaram a inventar suas próprias histórias. Voltando para o plano de ficar popular, mais tarde Chiwa entrou na sala deles. E os dois amigos de infância começaram a passar vergonha enquanto atuavam sobre um faz de conta que Natsukawa escreveu. Apesar de ser improvável, os alunos da turma adoraram aquilo. Porém, quando chamaram a história de uma peça cômica, Natsukawa ficou em choque. No dia seguinte, ainda brava pelo que aconteceu, ela disse para Chiwa que estava na hora dela se declarar. Mesmo o protagonista tendo ficado preocupado, Chiwa aceitou fazer isso. E então, no outro dia, ela colocou uma carta no armário de Sakagami para se encontrarem. Apesar das coisas estranhas que aconteceram, ele aceitou sair com ela, e combinaram de fazerem isso no fim de semana. Entretanto, quando estava voltando para casa, ela não parecia feliz, e Kido tentou animar sua amiga com um jantar especial. No entanto, ela não ficou nada bem ao perceber que Kido não se importava com ela saindo com outro garoto. E então, começando a chorar, Chiwa foi embora correndo. No passado, vemos quando ela estava machucada e foi visitar Kido. Foi nesse dia que ela contou que não poderia mais praticar Kendo. Além disso, descobrimos que também foi quando os pais do protagonista o abandonaram para ficarem com novas pessoas. E então ele teve que ficar com a única tia que o aceitou. E enquanto jantavam, o protagonista comentou que gostaria de ir melhor nos estudos, pois assim poderia se tornar um médico para curá-la. Dessa forma ela começou a chorar, e foi quando o protagonista decidiu que será um médico e curará Chiwa. Com o dia do encontro de sua amiga chegando, ele correu para ver como a situação estava, e encontrou Natsukawa no local. Entretanto, o garoto estava muito atrasado para o encontro, e Chiwa estava começando a ficar cada vez mais triste. De repente, o protagonista viu Sakagami com alguns amigos. Basicamente, eles fizeram uma aposta para ver quanto tempo a garota iria esperar. Os idiotas foram até onde Chiwa estava, e começaram a humilhá-la. Natsukawa sabia que Sakagami não prestava, e na realidade, o verdadeiro plano dela era fazer Chiwa também não acreditar no amor. O protagonista não gostou nada disso e deu um sermão na garota. Assim foi ajudar sua amiga, mas Natsukawa tentou impedi-lo, dizendo que não queria mais ficar sozinha. Desse modo, dando um peteleco na testa dela, Kido a chamou de idiota e disse para ela ver como o namorado dela salvaria o dia. Ele correu na direção dos idiotas e começou a passar muita vergonha, fingindo ter os poderes de sua vida passada. Entretanto, como já era esperado, ele acabou apanhando, e Chiwa tentou impedi-los. Um dos delinquentes foi para cima dela, porém alguém jogou um objeto para a garota. E então ela mostrou como era boa no Kendo e deu uma surra nos três. No dia seguinte, na escola, todos já estavam comentando sobre o que aconteceu, e descobriram sobre a verdadeira personalidade de Sakagami, porém Natsukawa não foi para a aula. Por causa disso, ele foi até a casa dela e recebeu um abraço apertado. Foi ela quem jogou aquilo para Chiwa no dia anterior, mas ela ainda não desistiu da ideia de fazer Chiwa odiar o amor. De repente, Natsukawa beijou Kido e perguntou se ele já tinha beijado Chiwa. Assim, disse que ele sempre deve lembrar que seu primeiro beijo foi com ela e não com Chiwa. Contudo, a garota disse que apenas estava fazendo uma paródia de quando Chiwa roubou o primeiro beijo de Erina, e então mandou o protagonista lavar sua boca com água suja.
o que obviamente ele não fez. Em outro dia, ao ir ao banheiro, o protagonista encontrou Chiwa, pois o banheiro da casa dela estava quebrado. Além disso, a garota disse que queria fazer as pazes com ele, e então pediu para irem todos os dias juntos para a escola, o que ele aceitou. Entretanto, ao ir na cozinha, ele encontrou Natsukawa, e então ele tentou fazer com que as duas não se encontrassem, mas todo o seu esforço foi inútil e aquilo se tornou um campo de batalha. Em outro dia, o protagonista encontrou uma carta de amor para ele em seu armário, dizendo que queria restaurar a conexão que eles tiveram no passado. Conversando com Kaoru sobre isso, o protagonista percebeu que poderia ter sido Chiwa, e quando estava sozinha com a garota no clube, ela tentou se aproveitar, mas Natsukawa a impediu. Depois delas brigarem um pouco, acharam um inimigo em comum, os monitores das salas. E então, em busca de fazê-los não incomodá-los mais, Chiwa teve a ideia de conseguirem mais membros para o clube. Pensando em como conseguir novos alunos para lá, Natsukawa pensou em uma música tema para o clube, e usou o antigo diário do protagonista para isso. Na saída da escola, ela percebeu que Kido estava escondendo algo, e ela disse mais uma vez que não deveria prestar atenção em outras garotas enquanto estiver com ela. De repente, uma conhecida de Natsukawa apareceu, e ela aparecia com muito medo da garota. Com isso, dizendo que queria Kido para ela, a menina deu um beijo no protagonista. E quando foi embora, descobrimos se tratar de Mana, a irmã de Natsukawa. Ele tentou perguntar sobre aquilo, mas ela se negou a falar. No dia seguinte, eles estavam na natação e como Natsukawa não sabia nadar, acabou se afogando. Assim, ele a reanimou com respiração boca a boca. Na enfermaria, Natsukawa contou que estava muito irritada por sua irmã ter beijado Kido. E então ele disse que aquilo não significou nada para ele, o que a deixou feliz. No sábado, a mãe de Chiwa apareceu para pedir a ajuda de Kido, pois sua filha estava com febre e ela precisou ir trabalhar. Com isso, ele ficou lá cuidando dela e Chiwa ficou muito feliz. Além disso, o protagonista encontrou os sachês que ela estava usando no dia da promessa, e Chiwa disse que eles são um tesouro importante para ela. Dessa forma, o protagonista entendeu que não foi ela quem escreveu aquela carta, e Kido ficou ao lado de sua amiga até ela pegar no sono. Em outro dia, ela já estava muito melhor, e quando chegaram na escola, as duas começaram a brigar como sempre. E o protagonista encontrou mais uma carta de amor. Nela dizia para ele ir para o terraço da escola depois da aula. E quando o garoto chegou, percebeu que não conhecia aquela menina. Desse modo, ela revelou tê-lo conhecido em outro mundo, onde ela se chamava Sei, mesmo que seu nome seja Akishino. Com isso dizendo que eles eram muito próximos em suas vidas passadas, ela o abraçou e contou que descobriu tudo isso durante aquela briga dele com aqueles valentões. Além disso, ao olhar para trás, o protagonista percebeu que Natsukawa e Chiwa estavam lá, e muito bravas com aquela situação. Pensando em não deixar a situação pior, Kido disse para Akishino não contar para as outras sobre o relacionamento deles na vida passada. E então a garota disse ser uma ex-namorada do protagonista. Ao descobrir quem eram aquelas garotas, Akishino não pôde acreditar, dizendo que somente ela tinha o direito de abraçar Kido. No dia seguinte, ele conversou com Kaoru sobre a garota, e ao chegar no clube ela estava lá, e já tinha contado para Katsukawa sobre tudo. Com isso, a garota má quer colocar Akishino no clube, e usou o diário para convencê-la para a tristeza de Kido. Depois de muita confusão em um teste que foi ideia de Chiwa, mas impedido pelas monitoras, o protagonista ficou a sós com Akishino. Ele disse para ela que não precisava ficar juntos apenas por terem sido um casal na vida passada. Porém, Akishino contou que tudo era sem graça para ela, até que Kido apareceu, e o mundo pareceu ter cor novamente. Por terem feito uma bagunça naquele dia, as monitoras obrigaram eles a limpar a piscina da escola. De repente, Mana apareceu e disse estar lá para pedir desculpas. Porém, ela avisou que conversou com o pai dela sobre Katsukawa, e ele planejava levá-la de volta para a Suécia. Ela não parecia nada feliz com isso, porém fingiu não se importar. E então, dizendo que não gostava mais de Kido, terminou com ele. Além disso, Akishino também apareceu, pois queria fazer parte do clube deles. Ela estava com o poema que Katsukawa disse para escrever, e Mana tirou da mão da garota, assim começou a ler em voz alta. E o protagonista não podia fazer nada por causa do segurança dela. Ela começou a falar mal do poema, o que fez Akishino chorar. Assim, não se importando em apanhar, Kido começou a defender a garota. Com Katsukawa aparecendo, Mana parou, e o protagonista disse para Akishino que o poema dela estava lindo. Ao ofender Mana, ela mandou sua segurança para cima de Kido, mas dessa vez Chiwa e Katsukawa estavam lá. E então, depois de tudo isso, a garota de cabelos prateados disse que não iria mais embora, e obrigou Mana a pedir desculpas para Akishino, e mais tarde ela foi aceita no clube.
Em outro dia, Kido acordou muito assustado, pois Akishino estava deitada ao lado dele sem roupa. As outras garotas apareceram e o protagonista precisou se esconder. Porém, quando Natsukawa estava quase o encontrando, uma monitora apareceu. Ela disse que já foi decidido que o clube dela será fechado, e então precisavam dissolvê-lo logo. Porém, Chiwa disse que já tinha entendido tudo, e falou que a monitora apenas estava com inveja delas tentando serem populares com os garotos. Isso deixou a monitora brava e ela gritou que já tinha um namorado. Ela disse que ele é um universitário que morava longe, porém estava na cara que ela estava mentindo. Antes de todas irem embora, a monitora perguntou sobre Kido, mas elas disseram que ele já havia ido para casa. No dia seguinte, o protagonista estava feliz que o clube foi fechado, pois começaram suas aulas complementares. Porém, ao entrar no cursinho, deu de cara com aquela monitora, que ficou muito feliz quando descobriu estar na mesma sala que ele. Kaoru também estava lá e descobrimos que aquela monitora se chama Ai. Ela tinha estudado com o melhor amigo do protagonista no passado, e ele achou curioso aquela coincidência. Durante o jantar, ele contou para Chiwa sobre isso, e mudando de assunto, ela descobriu que uma garota tinha se confessado para ele no jardim de infância. Mesmo estando nas férias de verão, tudo que o protagonista planejava fazer era estudar. Porém, ele esqueceu que ainda precisava lidar com Natsukawa. Indo até onde ela estava, Kido soube que ela já sabia que ele e Ai estavam na mesma turma no cursinho. Ela quer que ele se aproxime da monitora para que o clube seja aberto novamente, e suspeitando que a garota mentiu sobre o namorado, Natsukawa quer que Kido consiga provas para desmascarar a monitora. No cursinho, enquanto comiam, parecia que Kaoru estava tentando fazer algo. E então ele tentou fazer os dois virarem amigos, porém Ai não estava ajudando. Dessa forma descobrimos o que aquilo significava. Kaoru está ajudando sua amiga com um garoto que ela gosta, ou seja, a monitora gosta de Kido. Ao comer a comida feita por ela, o protagonista disse que estava muito bom, e então ela correu por causa da vergonha. Continuando conversando sobre Ai, Kaoru ficou chocado ao ouvir que Ai tinha um namorado. E depois da aula do cursinho, eles foram para uma cafeteria. Quando a garota iria revelar que seu namorado não existia, Chiwa apareceu, e então Ai continuou a mentira. Akishino também apareceu, e as duas quiseram saber mais sobre o namoro da garota, e então a mentira ficou ainda maior. Em outro encontro com Natsukawa, Kido revelou que Ai com certeza tinha um namorado, porém ela ainda não acreditava nisso. Depois de mais uma aula do cursinho, eles foram juntos para outro lugar, onde Ai não comeu parte do doce que gosta, e enquanto preparava a janta, Kido viu que Chiwa estava lendo uma revista muito estranha sobre como conseguir um namorado. Lá dizia que a garota precisava ficar 5 dias sem comer os alimentos que gosta, e Chiwa disse que faria isso, mas não conseguiu logo de cara. No cursinho eles conversaram sobre o festival que terá, e Ai ficou em choque quando o protagonista disse que não iria nesse ano. Por sorte, Kaoru estava preparado, e então tinha 3 ingressos para ele assistirem um filme no dia que não terão aula. Mais tarde, quando ele contou sobre isso para Natsukawa, ela criou um plano: fazer Ai se apaixonar pelo protagonista. Assim, o clube não terá mais problemas com os monitores. Ela convenceu o protagonista a fazer isso lendo o diário dele, o que fez o garoto se lembrar do dia que levou um fora e viu a garota que gosta ficar com outro. No dia de assistirem o filme, Chiwa foi junto com eles, e enquanto conversavam, Ai perguntou se Kido se lembrava do jardim de infância, e ficou brava quando ele disse que não. Entretanto, quando ele elogiou as roupas dela, rolou um clima entre os dois, o que Chiwa estragou. Durante o filme, as duas ficaram de mãos dadas com ele. Além disso, no filme, 2 garotas estavam brigando pelo protagonista, e a história era muito parecida com as duas. E então elas começaram a torcer pelas garotas que pareciam com elas. Porém, percebemos que algo mais profundo estava acontecendo. Um dia antes dos fogos, quando estavam saindo do cursinho, o protagonista percebeu que alguém esqueceu seu caderno. Porém, quando iria procurar de quem era, Ai apareceu muito nervosa. Mas por causa de uma confusão, ela pegou o caderno errado. Ao abrir o caderno, Kido percebeu se tratar de um diário, onde ela revelava seus sentimentos para um garoto em forma de poemas, o que parecia muito com o diário antigo do protagonista. Quando percebeu ter pego o caderno errado, ela correu de volta para a sala, mas ele já sabia que aquele era o diário dela. Ai correu atrás de Kido e quando o alcançou, queria morrer de tanta vergonha, achando que ele iria rir. Entretanto, o protagonista disse que nunca faria isso, pois era como ela, e então ele começou a passar vergonha com suas fantasias para fazê-la se sentir melhor. Ela entendeu o que ele fez e ficou abraçada nele um pouco. Quando Ai pegou o caderno de volta, viu que estava amassado.
Então, para se redimir, Kido disse para ela pedir algo. Desse modo, no dia seguinte, eles foram juntos ver os fogos. Porém, estavam fazendo um caminho diferente, o que trouxe algumas memórias para o protagonista. Então, se lembrando do local secreto, eles assistiram aos fogos. Assim, as memórias do passado voltaram. E Kido se lembrou que era amigo de Ai no jardim de infância. De repente, ela pegou um papel com o nome dos dois. Então, faltava apenas o carimbo dele para tornarem aquilo real. Ele negou, dizendo que era repentino demais, e que ela tinha namorado, porém Ai disse que aquilo tudo foi uma mentira. Dessa forma, com tudo revelado, ela começou a correr atrás dele, querendo que o garoto carimbasse o papel. Porém, ele acabou encontrando Chiwa e Akishino, e elas o levaram para verem os fogos juntos. Indo na escola, o protagonista foi até o clube, onde Natsukawa estava muito brava por causa do encontro secreto dele com Ai. Por causa disso, ela o fez beijar a sua bochecha para perdoá-lo. Mais tarde, eles descobriram que Ai desfez a anulação do clube, porém com uma condição, que ela também fizesse parte do clube. Ai chegou no lugar mandando em tudo, e como Akishino a trata como sua mestra no amor, estava indo bem, até Natsukawa dar a ideia dela ensinar junto com Kido. Como o protagonista não estava nada animado para fazer aquilo, ela decidiu fazer ele se dedicar mais, ameaçando revelar de quem era aquele diário. Isso fez ela revelar seus verdadeiros sentimentos pelo protagonista, e como Chiwa não gostou daquilo, separou os dois. Ai revelou para todas que também era amiga de infância de Kido, e elas começaram a discutir sobre quem o conheceu primeiro. No entanto, Natsukawa interrompeu as garotas e disse que elas deveriam se preocupar com outra coisa, em como se divertiriam juntas nas férias de verão. Como nunca foi para a praia, Akishino deu a ideia de irem juntos. No dia seguinte, quando se encontraram para comprarem roupas de banho para Chiwa, Natsukawa apareceu e as duas logo começaram a brigar. No shopping, elas começaram a disputar a atenção dele, e então ele fez as duas competirem no Jokenpô, o que não deu certo. De repente, Akishino puxou o garoto para dentro de uma cabine, e ele ficou com muita vergonha por vê-la de biquíni. Ai também apareceu e ele aceitou ajudá-la a escolher a roupa de banho. Porém, a garota o levou para uma loja de vestidos de noiva. Quando as outras garotas apareceram, Kido tomou uma decisão, que passaria 20 minutos com cada uma delas. Assim, elas tiveram um momento feliz a sós com seu amado. Conversando com Natsukawa, ele descobriu o motivo dela ter aparecido mesmo odiando o amor e coisas românticas, pois é a única que não tinha nenhuma memória com ele. Então ele respondeu que apenas precisavam fazer algumas a partir de agora, o que a deixou muito feliz. Enquanto voltavam para casa e conversavam sobre em que praia iriam, perceberam que não tinham dinheiro para isso. De repente, a tia do protagonista apareceu, e Saeko perguntou qual delas era a namorada dele. Porém, quando Natsukawa se apresentou, ela disse que não estava falando de algo falso, mas sim queria saber qual delas ele realmente gostava. Entretanto, fingindo não ter entendido, ele confirmou que o namoro deles era real. Porém, sua tia ainda não estava convencida disso. Como ela estava morrendo de fome, eles foram para casa e Kido preparou algo para Saeko comer. Depois disso, ela dormiu, e quando Natsukawa tentou conversar sobre o clube, as outras garotas não quiseram saber sobre isso, pois estavam interessadas no que Saeko quis dizer quando falou que o namoro dos dois era falso. Natsukawa disse não ter entendido também, e logo voltou para o assunto do dinheiro. Então, quando Saeko acordou, disse que o dinheiro não seria problema. Assim mostrou para as garotas um cartaz de um concurso do novo jogo da empresa em que ela trabalha, que será em uma praia. Além disso, Natsukawa foi ignorada pela tia de Kido, e ela quis saber o motivo disso. Então Saeko disse que sua intuição disse que a garota não está apaixonada pelo protagonista. Para testar o amor dela, Saeko pediu que Natsukawa usasse um aplicativo, e todas também quiseram participar. Na primeira pergunta mostrou que a pessoa que mais estava apaixonada por Kido era Ai, em segundo Chiwa, em terceiro Akishino e em último lugar Natsukawa. Isso deixou a garota ainda mais irritada, e como Saeko não estava convencida, decidiu deixá-la participar do concurso, e disse que se ela ganhar irá reconhecê-la como namorada de Kido. Além disso, como todas quiseram participar, Saeko disse que quem vencer será a esposa do seu sobrinho, e ela mesma irá carimbar os papéis. Mais tarde, quando os dois estavam a sós, Saeko quis saber mais sobre o relacionamento do seu sobrinho, porém ele estava piorando a situação. Natsukawa o chamou para uma conversa, e eles falaram sobre a situação em que estavam. Ela estava muito brava por Saeko ter descoberto a verdade, pois achava que sua atuação estava muito boa. Desse modo, ela prometeu que vencerá aquele concurso, e forçará todos a reconhecê-la como a namorada dele.
Na biblioteca junto de Ai e Kaoru, eles conversaram um pouco e o melhor amigo do protagonista não quis ir para a praia com eles. Um dia antes da viagem, Kido conversou com Chiwa, e ela disse que sempre achou o relacionamento dele com Natsukawa estranho. Contudo, ela disse que ele não precisava se preocupar, pois ela vencerá a disputa e irá salvá-lo. No dia da viagem, Kido percebeu que Natsukawa não estava para brincadeira, e estando muito mais próximo dele, e o obrigando a atuar junto com ela, o que não estava convencendo ninguém. Ao chegarem, Chiwa e Akishino foram se divertir no mar, e Natsukawa estava chamando a atenção por causa de sua beleza, o que estava a deixando desconfortável. Depois de comerem, fizeram um jogo da melancia, porém Natsukawa o atraiu para a direção dela, causando uma cena sugestiva. Enquanto o protagonista trocava algumas lâmpadas, ouviu Ai conversando com Natsukawa sobre um garoto que se confessou para ela. Com isso, Ai demonstrou suspeitar que Natsukawa apenas estava namorando com Kido para que parassem de dar em cima dela. Dessa forma, mais tarde eles conversaram sobre o modo de fazer que mais nenhuma delas suspeitassem deles. Então Natsukawa disse que ele precisava beijá-la na frente de todas. Porém, dessa vez ela deu a opção para ele escolher, e disse que não usará o diário dele para forçá-lo. Enquanto jogavam, Kido não conseguia parar de pensar nessa conversa, e quando parecia que ele seguiria o plano de Natsukawa, Chiwa o interrompeu e deu um presente para o casal. Elas deram para os dois um chaveiro com um kanji da palavra donzela, representando o clube deles, o que deixou Natsukawa muito feliz. Quando conversaram sozinhos, ela disse que mesmo sendo má com as garotas e sendo uma rival, elas deram um presente para ela. Isso demonstra que elas são muito diferentes. Então Natsukawa entendeu que não pode ganhar o concurso. A garota está se sentindo mal por tudo que fez, ainda mais por ter tirado o Kido de Chiwa. Assim ela abriu a página onde ele dizia que se tornaria médico para curá-la. Desse modo Natsukawa agradeceu por tudo, e disse que depois da viagem irá libertá-lo. No dia seguinte, quando as outras garotas saíram, Natsukawa ainda estava em seu quarto e não quis sair de lá. Com isso, o protagonista andou pela rua, até que foi atropelado por Mana em uma bicicleta. Ao descobrir que sua irmã estava lá, Mana demonstrou estar preocupada, e quando ele contou o que aconteceu, ela disse que Natsukawa era considerada a joia da família, porém apenas era usada pelo pai delas para demonstrar sua nobreza. Foi por causa disso que ele tirou Natsukawa de sua mãe, e ela se comportou exatamente como ele esperava, até que não aguentou mais e acabou esquecendo até mesmo quem ela realmente era. Desse modo, Mana agradeceu o protagonista por gostar da irmã dela, e ele saiu correndo para o concurso que estava prestes a começar. A primeira participante é Chiwa, e ela falou tudo sobre o garoto que gosta, terminando dizendo que o ama. A segunda participante é Akishino, mas ela estava com muito medo de subir ao palco, então foi até Kido em busca de apoio. Assim ela disse todos os motivos de amá-lo, e que mesmo se não for a primeira para ele, não se importa em ser a segunda ou terceira. Com isso ele a abraçou, porém Saeko estava preparada e levou as câmeras para lá. Entretanto, Ai não gostou nada disso, e por ficar dando sermão no protagonista na frente das câmeras, não ficou muito bem classificada com o público. A última participante é Natsukawa, porém ao chegar no microfone, disse para todos que não tinham direito dela estar naquele concurso, pois o seu amado terminou com ela na noite anterior. Contudo, o protagonista não gostou nada disso, e então correu até o palco, mandando ela continuar atuando até o fim. Dessa forma eles conversaram sobre a atuação que estavam fazendo, mas parecia mais que eles estavam reatando o relacionamento. Natsukawa disse que ele tinha garotas reais que gostavam dele, porém Kido respondeu que ele não merecia sentimentos reais como os delas, assim gritou que a ama. Entretanto, Natsukawa disse que o odiou por todo esse tempo, e queria que ele também a odiasse, mas mesmo assim ele foi gentil com ela. Então a garota começou a chorar, e dizendo para ela continuar sendo sua namorada, Kido a beijou na frente de todos. No final, quem ganhou o concurso foi uma garota de 10 anos que falou sobre o amor por seu pai, e nenhuma delas apareceu para o jantar. Na manhã seguinte, o protagonista acordou com Natsukawa ao seu lado, e ela estava muito feliz, pois não estavam mais atuando como namorados, mas sim eram isso de verdade. De repente, Saeko quis falar com seu sobrinho, pois o que ele fez estava o levando para a rota da batalha. Então, se não quiser isso, só tinha um jeito: fazer todas além da namorada dele o odiarem. Dessa forma, ele foi conversar com Akishino, e disse para ela que não era o seu amor da vida passada, mas sim um simples coadjuvante. E então ele disse que o herói que ela estava em busca estava naquele mundo, porém não era ele.
No entanto, o plano não deu certo e ela continuou apaixonada por ele. A segunda tentativa dele era com Ai, e então ele pediu para ver o papel. Kido planejava rasgá-lo, mas não teve coragem de fazer isso. E quando ele não reconheceu o urso de pelúcia que ela tem desde o jardim de infância, Ai começou a chorar. Por causa disso, ele tentou pegar um lenço, mas acabou cortando seu dedo com papel, e o seu sangue ficou ao lado de sua assinatura. E então a garota começou a pular de alegria, pois tinha certeza que eles iriam se casar após a escola. Na terceira tentativa, ele conversou com Chiwa, mas ela disse que não estava triste. Porém, Kido conseguiu ver que era mentira. Quando ele andou na direção dela, Chiwa o beijou e disse mais uma vez que o ama. Natsukawa estava assistindo tudo isso, e vemos que essa briga por Kido estava muito longe de terminar. Bom pessoal, esse foi o resumo da primeira temporada de Ore no Kanojo. Se querem que eu traga outros animes, curtam o vídeo e comentem muito aqui embaixo. Espero que tudo esteja bem com vocês. Até a próxima!